E aí galera, tudo bem? Mais uma semana começando. Como eu falei, essa semana eu vou falar só sobre a lei da atração. O que é a lei da atração? Você muito provavelmente já usou. O tempo todo ela está acontecendo, quer você acredite, quer não. Existe só uma diferença: quando você acredita e quando você aprende a direcionar a lei da atração, você começa de fato a atrair aquilo que você deseja, aquilo que você quer. Eu escuto muita gente que diz assim, alunas minhas, por exemplo, dizem, eu só atraio esse tipo de homem, e homens, eu só atraio esse tipo de mulher. E aí eu te pergunto, o que é que você fala? Aonde é que você anda? O que é que você vê? O que é que você mais comenta? Aquilo que a gente critica, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente foca, tudo isso se expande. E aí eu estou com esse livro aqui, que para mim é um dos melhores livros, que fala a respeito da lei da atração. É um livro que eu já li e reli várias e várias vezes. E eu digo a vocês, cada vez que a gente aprender a usar, a direcionar, a co-criar, de fato a nossa vida vai se tornar aquilo que nós desejamos, aquilo que nós sonhamos. Porque é que algumas pessoas de fato têm a vida dos seus sonhos e outras têm uma vida que é um verdadeiro inferno, que é uma verdadeira merda. Uma aprendeu a manifestar a lei da atração, uma aprendeu a usar o poder da sua mente e, consequentemente, os seus sentimentos, que é o que eu vou falar, que é o mais importante. O mais importante em relação à lei da atração não é os seus pensamentos. Eu já falei na semana passada que os seus pensamentos geram os seus sentimentos e os seus sentimentos geram as suas ações. Então, o mais importante, principalmente para a lei da atração, é como eu me sinto. E aqui, o capítulo que eu separei para vocês fala justamente de uma coisa que é muito pertinente nesse momento. Nós estamos, de fato, enfrentando um problema muito sério. Nós estamos, de fato, enfrentando uma doença muito séria. Nós estamos, de fato, passando por uma crise financeira global. Isso é verdade. Mas, em meio a tudo isso, você não precisa se contaminar. Você não precisa ficar doente antes mesmo da doença. Quando você vê, quando você fala, quando você comenta, quando você atrai, quando você simplesmente está dizendo, ou comentando, ou falando, ou se noticiando. Eu saí de todos os grupos do WhatsApp por causa disso, porque nos grupos do WhatsApp hoje só se fala de Covid, né? Hoje só se fala dessa doença, hoje só se fala disso. E aí, claro, tudo aquilo que a gente foca se aumenta, se expande. Tudo o que você foca se expande na sua vida. Essa é a lei da atração. A lei da atração nada mais é do que isso. É a manifestação dos seus sentimentos. E aí não importa se você tem um sentimento bom ou se você tem um sentimento ruim. Se você tem medo, se você fala desse medo, se você expressa esse medo, se você comenta sobre esse medo, se você assiste esse medo. Tem pessoas que sabem mais notícia do Covid aí do que talvez os médicos. E eu não preciso disso, eu não preciso me contaminar com a doença, eu não preciso adoecer antes mesmo da doença chegar. E, mais importante, quando você está se entupindo, muita gente vai dizer assim, eu preciso me informar. Não, as informações elas vêm até você de acordo com aquilo que você está pronto para receber e de acordo com aquilo que você busca, de acordo com aquilo que você fala, de acordo com aquilo que você comenta. Eu não preciso, nesse tempo de doença, estar falando só de doença. Eu não preciso, nesse tempo de crise, estar falando só de crise. Eu não preciso, nesse tempo de adversidade, estar vendo só a adversidade. Muito pelo contrário, eu tenho que, nesse tempo de adversidade, olhar para a positividade, olhar que tem pessoas que estão nascendo. Quando alguém chega e diz assim, tu viu fulano, beltrano, cicrano que morreu? Eu pergunto, você sabe quantas pessoas nasceu hoje? Você sabe quantas pessoas nesse dia de hoje estão alcançando sucessos financeiros? Você sabe quantas pessoas estão crescendo nesse momento de crise? Então, a lei da atração, ela vai te dar mais do mesmo. Não importa se é bom ou se é ruim. Se você está trazendo aquilo para a sua realidade, você vai trazer. E aqui o que ele diz, o seguinte, aqui nesse livro, certo? Do Esther e Jerry Hickens, eles falam, certo, de uma sabedoria chamada de Abraham, né? E aí eles vão perguntando ao Abraham. E aí o que é que ele diz? O seguinte: a vítima atrai o ladrão? Sim.
a vítima atrai o ladrão. Eu vou só colocar um caso que está acontecendo com um personal, não vou colocar o nome dele, mas enfim, ontem a gente estava, sábado, eu estava no supermercado, encontrei com outro personal amigo nosso e eu disse, bicho, tu soube que fulano foi assaltado, que perdeu o celular dele. E aí eu digo, porra, velho, desde que o bicho se separou, a vida dele só vem assim, ó. E eu digo, porra, ele não sabe que só ele pode mudar isso. Ele entrou no estado de depressivo, certo? E aí começou a trabalhar mal, começou a produzir mal, começou a perder cliente, vê como a lei da atração é, certo? E aí, à medida que ele começou a perder cliente, claro, entrou numa crise maior ainda, ficou mais depressivo ainda, e aí aconteceu coisas consequentemente piores, bateu no carro, e depois de ele bater no carro, agora foi assaltado, perdeu o celular, está sem condições de comprar o celular, e eu estava dizendo, ele não sabe que só ele pode mudar. E como ele pode mudar? Muda a vibração, muda o seu sentimento. Eu falo tanto da questão do sentimento de gratidão, porque é o sentimento que faz com que, de fato, você saia da escassez e entre na abundância. O que eu estava dizendo a respeito desse personal é que, enquanto ele não entender que só depende dele mudar a vibração daquele que ele está emanando, ele atraiu o ladrão para a vida dele. Ele atraiu porque ele está com medo, ele está com a energia baixa, e tudo na vida é frequência. A respeito de relacionamentos, quando a gente diz assim, ah, eu só atraio esse tipo de relação, é a sua frequência que está nessa mesma relação. Ah, eu só atraio esse tipo de amizade, é a sua frequência que está atraindo esse tipo de amizade. E aí, quando você está atraindo, você tem que parar para olhar para a sua vida e dizer assim, por que eu estou atraindo esse tipo de pessoa, esse tipo de situação? É a sua vibração. Nós todos trabalhamos com uma frequência. Existe no mundo algo que é o que transmite as frequências de rádio chamado éter. Tudo o que nós somos, mesmo que pensamos ser sólido, não é. Quando você vai lá no micro da matéria, existem duas físicas, e aí eu vou falar um pouco mais disso. Existe uma física que é a física tradicional, e hoje existe a física quântica, e a física quântica é a física que prova que a lei da atração existe. A física quântica, ela vai no átomo, e aí o átomo, ele subdivide, que mesmo o átomo se pensava no século XVIII, no século XIX, que o átomo era algo sólido, mas o átomo não é. No fim, tudo é energia, e tudo é atraído por você pela energia que você está emanando. É frequência, é vibração. A história desse personal, a vida dele só vai mudar, ou ela vai cada vez mais afundar, enquanto ele estiver vibrando essa vibração negativa, ele só vai atrair situações negativas. Agora ele atraiu o assaltante. As pessoas que falam de doença, fisiologicamente falando, elas atraem mais doença, porque elas baixam sua defesa imunológica, seus anticorpos de defesa, quando ela está sobre o medo, quando ela está se retraindo, e é incrível isso. A gente consegue observar uma pessoa quando ela está numa situação de vencer, de guinada na sua vida, de prosperidade, pela forma que ela anda. E a gente consegue também perceber, e isso é hormonal, quando alguém está passando um momento de dificuldade, de fracasso, ou quando até mesmo aquela pessoa vai ser sempre um fracassado ou uma fracassada pela postura dela. Quando a gente está depressivo, quando a gente está mal, quando a gente está vibrando de forma negativa, a gente anda de cabeça baixa, a gente se recolhe. Quando a gente abre os braços, quando a gente expande o peitoral, quando a gente olha para o alto, a gente libera ocitocina. É o hormônio da luta, é o hormônio da coragem, é o hormônio que faz com que você supere as adversidades. Então a lei da atração, ela existe sim, quer você queira, quer você acredite ou não. E você é o único responsável pelo que você está atraindo para a sua vida. E você é capaz de mudar a sua vida a partir do momento que você mudar a vibração que você está emanando para o universo. E como você vai emanar uma vibração diferente? O primeiro passo é começar a agradecer. Quando você começa a agradecer e começa a ver o quanto você já tem, você começa de fato a entrar na abundância, porque o seu foco mudou. E aí cada vez mais você vai atrair os semelhantes para a sua vida.
E, como ele está colocando aqui, de fato, as pessoas que têm mais medo e que falam de doença, que o tempo todo estão se contaminando, são as pessoas que de fato estão adoecendo mais. Fisiologicamente falando, isso também acontece porque baixa a defesa imunológica. E as pessoas que estão assistindo o jornal o tempo inteiro, elas estão refém do medo, elas estão sendo manipuladas sem perceber que estão sendo manipuladas. A doença está aí, mas eu não tenho que me contaminar com essa doença antes mesmo de adoecer. E o que eu estou adoecendo antes, e o mais importante, é a minha mente. Eu estou me aprisionando, sendo refém do medo por uma doença, ou, e é isso que acontece também com a ansiedade, por uma ansiedade prevendo, entre aspas, um problema que na maioria das vezes nem vai acontecer. Ou melhor dizendo, quando eu começo de fato a pensar, pela lei da atração, aquilo vai se manifestar. E vai se manifestar o seu medo, vai se manifestar aquilo que você está vendo, vai se manifestar aquilo que você está atraindo para a sua vida. E para mudar isso, é só mudar o foco. Quando eu falo que eu saí de todos os grupos de WhatsApp, é porque eu não queria falar de doença, eu não queria falar de morte, eu não queria falar de coisas negativas. Eu estou vivendo a minha vida da maneira mais positiva possível, dentro do que eu posso nesse momento. E agradecendo o tempo todo por todas as coisas que me acontecem. Isso é a lei da atração. A lei da atração, ela funciona e quando você vai lá no átomo, o átomo ele vai ser dividido, certo? Em prótons, elétrons, nêutrons. E no final do nêutrons vai ficar os fótons. E no final do fóton vai ficar o quanta. O quanta nada mais é do que energia. Até o buraco negro, que se acreditava ser um buraco vazio, não é um buraco vazio, é um buraco que tem energia. Só que lá a escuridão e a energia é tão forte que não se consegue ter luz naquele lugar. Mas não quer dizer que o buraco negro seja um buraco vazio. E a gente é feito dessa mesma energia. Nós somos energia, nós estamos vibrando o tempo todo. Você já reparou que tem pessoas que conseguem, e aí eu vou colocar para vocês no vídeo, um vídeo de uma americana, que ela conseguiu manifestar todos os desejos que ela teve na vida dela. Ela ganhou, para se ter uma ideia, na Loteria Federal, mais de 9 vezes, ela ganhou barcos, ela ganhou casas, ela ganhou 99 prêmios milionários, só usando a lei da atração, só usando o poder da mente. E o que impede a gente de manifestar aquilo que nós queremos é a dúvida, é o como, é o medo, é os sentimentos que a gente diz assim, porra, eu gostaria de ter, por exemplo, um carro que está passando aqui na minha frente, não queria não, que é um carro e tal, não é muito minha vibe, não é muito meu estilo. O carro que eu gostaria de manifestar é outro. E aí o que é que você tem que fazer para isso de fato acontecer? Visualizar-se já com aquilo sendo uma realidade. A Ellen, ela conseguiu manifestar todos os desejos da vida dela e ela conseguiu ganhar 99 prêmios usando justamente essa manifestação, esse poder. Nós temos esse poder. É por isso que algumas pessoas que aprenderam a usar esse poder têm a vida dos seus sonhos, enquanto outros não têm. E se você olhar essas pessoas que não têm, são as pessoas que reclamam, são as pessoas que culpam o governo, são as pessoas que vivem murmurando, são as pessoas que vivem criticando, são as pessoas que vivem na roda dos escarnecedores. O que quer dizer a roda dos escarnecedores? A roda dos escarnecedores nada mais é do que aquela roda onde as pessoas só criticam umas às outras. E tenha certeza que aquela pessoa que está criticando o outro, certo? Junto com você, quando você sair, ela vai criticar você também. Então se afaste de tudo que é negativo, certo? E aí vamos lá, eu separei esse ponto que eu já falei para você. Você pode ou não acreditar, é uma opção sua, mas ela está se manifestando. E uma coisa super importante a respeito de fé, certo? A Bíblia diz que o seguinte: aquele que não permanece firme na sua fé é como as ondas do mar. Ora vão para um lado e ora vão para o outro. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Para você manifestar tudo aquilo que você quer, você tem que viver com uma certeza absoluta de que o seu desejo já é uma realidade. A Ellen, ela se via já em posse de cada um dos bens que estava sendo sorteado e de cada um dos desejos que ela queria. Ela conseguiu manifestar um iate para o seu marido através de um sorteio. Ela conseguiu manifestar prêmios milionários na loteria. Ela conseguiu manifestar a casa dela,
Tudo isso através desse poder. Quando você pega lá, eu vou pegar um exemplo aqui que eu sei que a maioria conhece, tá? Um cara como um Gustavo Lima, certo? Ele aprendeu a manifestar o poder da sua fé. É por isso que tudo aquilo que ele sonha ter, ele tem. Nós ainda não chegamos nessa dimensão, porque nós duvidamos, porque nós criticamos, porque nós participamos da roda dos escarnecedores, porque nós ficamos nos entupindo de jornal que só fala de crise, de doença, de mazela. E sabe por que o jornal e a imprensa quer fazer com que você viva dessa forma? Porque quem tem o poder quer se manter no poder e não quer que você, que é da manada, tenha esse poder. Na verdade, quem domina a cabeça das pessoas, a mente das pessoas, não quer que as pessoas sejam livres justamente aonde deveriam ser, que é no seu modo de pensar, no seu modo de manifestar, no seu modo de ser. Então, galera, esse é o primeiro dia de hoje, certo? É o primeiro vídeo que eu estou falando a respeito da lei da atração. Hoje eu estou só colocando um ponto fundamental para você, que é acabe com as dúvidas e não se contamine com essa doença, não se contamine com essa crise, não fale dessa crise, não fale de doença, não fale de coisas ruins, não participe da roda dos escarnecedores. Saia da frequência que você está e, como esse cara que eu falei aí do exemplo, você só pode mudar o seu estado atual se você mudar a vibração que você está emanando para o universo. Essa é a primeira lei. A partir do momento que você começar a emanar uma vibração diferente pela lei da atração, você vai começar a atrair coisas diferentes. Amanhã vai ter mais, certo? Hoje eu estava falando a respeito da comunhão, da sinergia de energia, e não importa se o seu pensamento é bom ou se o seu pensamento é ruim. Aquele sentimento que você está emanando para o universo é o que você vai atrair. As pessoas que têm medo atraem o objeto do seu medo. As pessoas que falam de doença atraem doença. As pessoas que falam de riqueza, de abundância, de prosperidade, de felicidade, de agradecimento, tornam sua vida de fato abundante. Amanhã façam suas perguntas. Se alguém tem alguma pergunta, a gente vai estar entrando todo dia de manhã cedinho, certo? E obrigado aí a galera que acenou, obrigado a todo mundo que está assistindo, vai ficar salvo. Mande para outras pessoas, para pessoas que você sabe que estão passando por um momento difícil, para elas entenderem que através da mudança de vibração elas podem mudar a vida dela. É isso que eu acredito e é isso que eu tenho certeza que acontece. As leis da natureza são as mesmas, elas funcionam o tempo todo. O que a gente tem que aprender é a usá-las da maneira positiva para transformar a nossa vida. Valeu, galera, fiquem com Deus.